Na política, a palavra tem que contar, e para Luís Montenegro, que parece que começa muito mal, a palavra parece contar pouco. Mas todos acompanhámos o que aconteceu nos últimos dias em relação à eleição do Presidente e da mesa da Assembleia da República, e quem está dentro do processo sabe perfeitamente que a pessoa que criou todo este imbróglio chama-se Joaquim Miranda Sarmento. Até aqui, líder parlamentar do PSD, e que hoje, à partida, é apresentado como o novo Ministro das Finanças deste país. Joaquim Miranda Sarmento tinha feito uma chamada telefónica e tinha contactado o líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto, para fazer um acordo na eleição de José Pedro Aguiar Branco como Presidente da Assembleia da República e, em consequência, teria a aprovação também dos nomes indicados pelo Chega. Ora, não cumpriram o acordo, entretanto houve toda aquela atrapalhada que acompanhámos nos últimos dias, mas não é sobre isso que venho falar hoje, é sobre o facto de Joaquim Miranda Sarmento, e uma vez mais, a sua palavra ser bastante importante para todo este processo da nova governação. Se confirmarmos aquilo que aparentemente é óbvio, que é o facto de Joaquim Miranda Sarmento ser o próximo Ministro das Finanças, será também, no mínimo, engraçado entender as palavras e o contrassenso que existem nas palavras de Joaquim Miranda Sarmento, uma vez mais, o que nos dá muito poucas garantias quanto à fiabilidade das intervenções deste futuro Ministro das Finanças. Se não, vejamos, no dia 31 de outubro do ano passado, quando discutíamos o Orçamento de Estado e no encerramento do Orçamento de Estado, o então líder da bancada parlamentar do PSD rasgou por completo Fernando Medina e António Costa em relação ao Orçamento de Estado que agora está em vigor, ou seja, o Orçamento para 2024. Na altura fez inclusive uma tentativa de piadola. Eu vou colocar o excerto do vídeo a seguir, onde diz, Senhor Presidente da Assembleia da República, depois desta suspensão ou intervalo nos trabalhos para assistirmos a um teatro de stand-up comedy, vamos então falar a sério, e rasga por completo o Orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista. Bom, até aqui não teria nenhuma novidade, não estivéssemos agora sem saber se o Partido Social Democrata, com um Ministro das Finanças chamado Joaquim Miranda Sarmento, vai ou não apresentar um orçamento retificativo em relação àquele que era o orçamento que foi apresentado por António Costa e por Fernando Medina, e quais as medidas que vai apresentar, porque na realidade pouco conhecemos daquela que é a estratégia de Luís Montenegro para os futuros meses até chegarmos ao Orçamento de Estado. Portanto, se não apresentarem um orçamento retificativo, é completamente ridículo as intervenções que foram feitas por Joaquim Miranda Sarmento no passado, nomeadamente em outubro do ano passado, quando fez o discurso que fez relativo a este orçamento que aparentemente o próprio PSD, com medo de colocar à votação a sua retificação, irá continuar a perseguir as medidas socialistas que já estavam implementadas. Isto não é mais nem menos do que aquilo que nós sempre alertámos, ou seja, PS e PSD são exatamente a mesma coisa. Aliás, ontem voltou a verificar-se que, ao mínimo aperto, aquilo que Luís Montenegro fez foi correr para o colo de Pedro Nuno Santos, e ainda acabou enxovalhado ao final do dia, com Pedro Nuno Santos a dizer que Luís Montenegro não tinha capacidade de liderança e que teve que ser o PS a encontrar a forma de desbloquear a eleição do Presidente da Assembleia da República, tendo inclusive Luís Montenegro cedido de tal forma que o Partido Socialista fica durante o mandato, se lá chegarem, que eu acredito que não cheguem, mas se lá chegarem ao final de 2 anos, passa a segunda figura do Estado a ser um representante do Partido Socialista. Portanto, é qualquer coisa surreal a forma como este governo começa as suas funções, a forma atabalhoada que vem apresentar todas as suas soluções, e percebe-se que claramente existe uma falta de pulso forte por parte do líder da AD em relação a todo este processo, porque inclusive já tínhamos tido a situação de declarações feitas por Gonçalo da Câmara Pereira durante a campanha, que colocaram em causa algumas das deliberações que eram apresentadas por Luís Montenegro, e também nos últimos dias já vimos a falta de autoridade que o Luís Montenegro tem perante aquele que acha que agora será o novo enfant terrível da política em Portugal e que renasceu das cinzas, chamado Nuno Melo, que Luís Montenegro não consegue controlar, e que me parece que vai ter ali um sério problema com a soberba com que o Nuno Melo se apresenta nestes últimos dias, assumindo uma posição quase como se fosse ele o líder da coligação. Mas o ponto importante deste vídeo é, claro, aquilo que vou colocar a seguir, que é o excerto do vídeo de
Joaquim Miranda Sarmento, a rasgar por completo um orçamento que veremos agora se, enquanto Ministro das Finanças, terá a capacidade e competência e a agilidade suficiente e capacidade de negociação para vir ao Parlamento apresentar um orçamento retificativo, ou se vai governar com o orçamento que tanto criticou, mas do que conheço de Joaquim Miranda Sarmento e também conheço muito pouco, fomos colegas no Parlamento, em bancadas obviamente dispas, mas conhecendo a sua inaptidão e incapacidade para fazer negociações e tendo o exemplo da negociação que tentou fazer com o Pedro Pinto, teremos aqui um grande problema de um governo que é minoritário e que terá como negociador mora para aprovar um orçamento de Estado, seja ele retificativo ou no final do ano, alguém com muita capacidade, com muito pouca capacidade de gestão de recursos e de negociação entre pares. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, depois deste simpático intervalo de stand-up comedy, vamos regressar ao debate. O nono orçamento de António Costa é igual aos anteriores. Na continuidade da governação socialista, não tem estratégia nem rumo para o país. Limita-se a usar a voracidade na cobrança de impostos sobre os portugueses para ir colocando os remendos sobre os problemas. Desculpa de interromper. O grupo parlamentar do Chega, se quer estar neste plenário, tem que respeitar os oradores. Os senhores deputados, uma coisa é fazer à partes, outra coisa é tentar interromper sistematicamente a intervenção, seja quem for. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, peço desculpa em nome da Assembleia e faça favor de prosseguir. Muito obrigado. E peço aos serviços que reponham o tempo a zero para que o Sr. Deputado possa fazer a sua intervenção nas condições da dignidade que merece. Este Governo limita-se a número e táticas para o dia seguinte. Em setembro, levámos a debate uma redução do IRS já para 2023, por via dos 4 mil milhões de euros cobrados a mais este ano, face ao previsto no orçamento para 23. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhor Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.